Graça e paz em nome de Jesus. Você está aí na quarta aula dessa matéria maravilhosa, cura divina, a matéria, mais uma matéria do curso livre de teologia da Rede de Ensino Instituto Jáfia. E quantas verdades que nós temos aprendido, né? Na última aula, nós vimos que realmente a cura é como o pão dos filhos, é o pão que está à mesa, é o pão para o filho. Mas também vimos que a vontade de Deus é curar de toda enfermidade. A vontade de Deus é curar as pessoas e também vimos muitos empecilhos para a cura. A falta de conhecimento, a falta de conhecer a verdade, a tradição religiosa, o fato de não obedecer à palavra de Deus ou muitas vezes não conseguir transferir as enfermidades para Jesus, entendendo que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Quando Jesus estava nessa terra, o ministério terreno de Jesus, ele demonstrava exatamente qual era a vontade do Pai. E todo local onde Jesus esteve, nos 3 anos e meio do seu ministério público, nós vimos que ele curava as pessoas. Então a cura, ela faz parte da redenção. A cura, ela faz parte do plano de Deus. No Antigo Testamento, nós vemos que, através da aliança que eles tinham com Deus Jeová, Deus então fortalecia a cura. E nós vemos muitas promessas de cura no Antigo Testamento, desde o Pentateuco. Você pode acompanhar comigo Êxodo capítulo 15, verso 26, nos diz, e disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Eu sou Yahvé Rofecá ou Yahvé Rafá. Eu sou Deus que te dá saúde. Mas tinha uma condicional. Se ouvires atentamente a voz do Senhor, se fizeres o que é reto diante de seus olhos, se inclinares os teus ouvidos. Toda a promessa de Deus, ela é condicional. Ele é o Deus que nos sara, ele é o Senhor que nos sara, ele é o Jeová Rafá, mas também nós temos que entender que existe uma condição. Eu tenho que ouvir atentamente, eu tenho que prestar atenção à verdade da palavra de Deus. Um dos nomes redentivos do Senhor é Rafá. E Rafá significa curar, sarar, reparar, consertar, restaurar a saúde. É interessante que a forma do particípio de Rafá é Rofé. E Rofé é alguém que cura, é alguém que leva ou que conduz a cura, que também é a palavra hebraica para médico, porque vem da raiz marfé. Rofé, marfé. E marfé significa remédio, como nós já vimos nas aulas anteriores, a palavra de Deus será remédio para a tua vida. A principal ideia do verbo rafá é a cura física. Alguns tentam excluir o ensino bíblico de cura da palavra de Deus, mas é impossível, porque a essência do nome de Deus é aquele que sara, é aquele que dá saúde. Então, se nós percebermos o contexto desse versículo, nós vamos observar as curas físicas fazem parte da cura divina. A primeira menção de Rafá na Bíblia, nós vamos encontrar em Gênesis capítulo 20, verso 17. Gênesis 20, 17, e orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque e a sua mulher, e as suas servas, de maneira que tiveram filhos. Então você vê, Abraão, que tinha aliança com Deus, ora a Deus, e o Rafá, o Senhor que sara, cura Abimeleque, sua esposa, e as servas que estavam ali com ele. Isso refere-se a uma forma inquestionável. A cura, ela é de uma determinada forma, ela é uma condição física, ou seja, assim como nós vemos na palavra de Deus referências acerca da cura da lepra, da cura de úlceras, nós podemos entender também que a Escritura nos diz, eu sou o Senhor, seu médico, eu sou o Senhor que te sara. Levítico capítulo 13, verso 18, Levítico 13, 18, se também a carne em cuja pele houver alguma úlcera, se sarar, e em lugar do apostema vier inchação branca ou empola branca, tirando-o a vermelho, mostrar-se-á então ao sacerdote. Aqui vemos claramente a cura da lepra, a cura da úlcera. Capítulo 14 de Levítico, verso 3. E o sacerdote sairá fora do arraial, e o sacerdote, examinando, eis que, se a praga da lepra do leproso for sarado.
Era o sacerdote que testificava, que afirmava realmente a cura na vida da pessoa, principalmente numa questão da lepra, numa questão de úlcera ou enfermidades purulentas, que são as enfermidades que tinham pus. Então nós vemos que um dos nomes redentivos de Deus é Yahvé Rafá. Yahvé Rafá, o Senhor que te cura, o Senhor que te sara. Yahvé Shalom, o Deus que é a nossa paz. Yahvé Nissi, o Senhor que é a nossa bandeira. Yahvé Roi, o Senhor que é o nosso pastor. Yahvé Jireh, o Senhor que é o nosso provedor, ele que supre todas as nossas necessidades. Êxodo capítulo 23, verso 25 e 26. Êxodo 23, 25. E servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Não haverá alguma que aborte, e nem estéril na tua terra. O número dos teus dias cumprirei. Então essa era parte da aliança do Deus Todo-Poderoso para com a nação hebraica, parte da aliança do Senhor, ao qual, se derem ouvidos, o Senhor os livraria de toda enfermidade. Salmo 107, 20 nos diz: enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Liberou, enviou a sua palavra, como dissemos já numa das aulas anteriores, parece que o centurião conhecia esta passagem de Salmo, né? O centurião romano dizer a Jesus: basta apenas uma palavra, envia uma palavra aqui e meu criado ficará curado lá em casa. Então nós observamos aqui que o salmista declarava isso: enviou a tua palavra e os sarou. Salmo 103, Davi reconhece as benignidades e as misericórdias do Senhor, e Davi vai exaltar e louvar ao Senhor por tudo que ele tem feito. Bendize a minha alma o Senhor, e tudo que há em mim bendiga o teu santo nome. Bendize a minha alma o Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. É ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Perdão e cura estão sempre coligados, sempre correlacionados. Ou seja, muitas pessoas não estão vivendo a cura porque não conseguem perdoar ao próximo. Se a pessoa tem mágoa, ressentimento, ódio, rancor, ou mesmo se a pessoa não consegue se perdoar, ela pode impedir a cura de Deus, o milagre de Deus, de manifestar na sua vida. Mas quando, na verdade, nós observamos o poder da oração, o poder da fé, Jesus sempre relacionou a questão da cura à questão do perdão, a questão do perdão à situação da cura. Isaías capítulo 53, versos de 1 a 5. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Interessante que o profeta Isaías profetiza isso 700 anos antes da vinda de Jesus. Jesus viria 700 anos na frente, mas ele já coloca o texto no passado. Por quê? Isaías adentrou a esfera espiritual do reino de Deus, e quando ele adentrou a esfera espiritual, ele viu que isso já estava consumado, ele viu que isso já era feito, que já era absoluto, ou seja, no mundo espiritual não existe presente, passado, futuro. Quando ele adentrou essa esfera espiritual, ele viu que Jesus já tinha levado sobre a cruz do Calvário, sendo que nessa esfera natural, na esfera terrena, Jesus não tinha nem vindo ainda. Então ele coloca tudo no passado. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, porque no mundo espiritual
já estava consumado, já era certo que isso iria acontecer e por isso, pelas suas pisaduras, fomos sarados. Fomos. A obra de Cristo na cruz do Calvário também foi para nos curar de todas as enfermidades. Jesus levou sobre si, ele carregou sobre si todas as nossas enfermidades. Então nós temos que entender que faz parte do pacote de salvação. Sozo, salvação total e completa, salvação absoluta, seja no espírito, na alma e no corpo. É como se você comprar uma passagem de avião e dentro dessa passagem já lhe dá alguns direitos, como por exemplo a refeição, a poltrona, o despachar da bagagem. Quando na passagem isso já está incluso, então na verdade isso já foi pago. Isso, na verdade, já foi consumado. Você não precisa carregar a mala em suas mãos, porque já está incluso a questão do despacho da bagagem. E isso é o que significa que Jesus levou sobre si. Quando fomos salvos, recebemos o direito de largar as nossas enfermidades, de despachar as nossas enfermidades, não precisamos carregá-las. E muitos cristãos ainda insistem em carregar as enfermidades. Então a igreja, muitas vezes, ela desconhece o que faz parte da redenção. Ela desconhece o plano de Deus. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, e a própria palavra que nos diz, o meu povo tem sido destruído porque lhe falta conhecimento. Por causa da falta de conhecimento, a pessoa pode viver na ignorância e deixar de desfrutar do benefício que Deus tem para nós. Isso não significa que o cristão nunca vai passar por enfermidades. Sim, passamos por enfermidade, mas a enfermidade é passageira, mas a promessa é eterna. A enfermidade passa, mas a bênção, o benefício fica. A igreja, muitas vezes, não entende o benefício da salvação total e completa por causa da falta do conhecimento. Então, a igreja precisa ser edificada na palavra de Deus, fundamentada na rocha que é Cristo, para que ela possa desfrutar do benefício da redenção, do benefício do que Cristo fez na cruz do Calvário. E quando ouvimos um testemunho de cura, isso na verdade nos edifica, isso na verdade fortalece a nossa fé e nós temos que aplicar isso nos nossos corações. Tem muita gente que na verdade desconhece, mas tem muita gente que na verdade não quer ser curada. Existe pessoas que não querem a cura, muitas vezes por causa de um benefício do governo, muitas vezes por causa de uma aposentadoria, muitas vezes por causa de uma acomodação. A pessoa quer aquela enfermidade de estimação. A pessoa rejeita a cura e fica então acomodada com a enfermidade, acomodada com o benefício. Por isso que Jesus sempre perguntava, quando ele via uma pessoa enferma, o que queres que eu te faça? Olhar para um cego que estava clamando e perguntar a ele o que queres que eu te faça parece incoerente, mas aquele cego precisava declarar, eu quero ver, veja, tua fé te curou. Então Jesus necessitava de ter esse diálogo, essa pergunta, para que a pessoa pudesse expressar e declarar aquilo que ela queria. Tem muita gente que não quer ser curado. Tem gente que, na verdade, precisa da enfermidade porque ele sofre de uma deficiência de alma, ele sofre de uma doença psicossomática e através da enfermidade ele atrai a atenção das pessoas, através da enfermidade ele alimenta a comiseração e através dessa comiseração ele tenta manipular as pessoas para ser o coitadinho. São pessoas que estão aprisionadas a um espírito de comiseração, são pessoas que na verdade não querem ser curadas para não perder a atenção das outras pessoas ou não perder os benefícios. E, na verdade, são pessoas que precisam ser libertas desse espírito de comiseração. Quantas pessoas que querem uma enfermidade para poder se aposentar, que querem uma enfermidade para poder receber o benefício por invalidez. E quando recebe, quando tem essa enfermidade, e na verdade ela recebe o benefício, muitas vezes ela começa a galgar uma campanha de cura para que ela possa então ser liberta dessa dor, porém ela usou a enfermidade para um benefício. Deus não vai curar porque Ele conhece a motivação do coração da pessoa. Quando o Senhor conhece a motivação, sempre Ele sabe, nós vemos a aparência, mas o Senhor vê a motivação. Então, muitas pessoas preferem viver no erro
pagar o preço da consequência, da dificuldade, do que muitas vezes regularizar a sua vida. Não só em questão de enfermidade, mas também em questão conjugal, né? Quantas pessoas em adultério, quantas pessoas amaziadas, amigadas e muitas vezes não querem regularizar a situação para não perder o benefício, para não perder uma ajuda do governo por causa da viuvez ou por causa de qualquer outro motivo que nós podemos aí analisar cada caso como um caso. Quando olhamos para esse texto de de Isaías 53, nos lembramos de Salmo 103, ou seja, Davi dizendo: é ele que perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades. E agora o profeta Isaías declara: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então nós podemos enxergar, sim, a cura no Antigo Testamento. Podemos enxergar a cura desde o Pentateuco, desde o período da lei, como também no período dos Salmos, no período profético, dos profetas maiores e menores, podemos ver o benefício da cura. Mas não só nesse período, como também podemos ver a cura na redenção do Novo Testamento. Ainda, olhando para esse texto de Isaías, capítulo 53, de 3 a 5, vamos compará-lo agora com Mateus, capítulo 8, de 14 a 17. Evangelho segundo Mateus 8, 14, a sogra de Pedro. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Jesus tocou nas mãos da sogra de Pedro e instantaneamente ela foi curada da febre, levantou e foi servir aos discípulos, foi servir a Jesus. E aí nós observamos que começaram a trazer os endemoniados e pela sua palavra, ele libertava aquelas pessoas dos espíritos malignos. Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades e dores para trocar conosco por saúde, a vida abundante, a vida Zoe, a vida do tipo da vida de Deus. Jesus já pagou pelas nossas enfermidades e pelas nossas dores e pelas suas pisaduras, nós já fomos sarados. Agora precisamos entender que o reino de Deus é tomado à força e precisamos materializar isso que Jesus já fez nessa esfera natural, nessa esfera material que nós estamos vivendo. A palavra de Deus para a salvação é sozo, e sozo é salvação em todas as áreas. Então, a vontade de Deus é te salvar espiritualmente, te dar uma vida eterna, mas também te salvar fisicamente, te dando uma vida abundante, livre de enfermidades. Jesus veio para nos perdoar todas as iniquidades, ele tem poder de perdoar e tem poder de sarar todas as enfermidades. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 24, 1 Pedro 2, 24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. E pelas suas feridas, as nossas chagas foram transferidas para ele. Aquelas feridas que ele sofreu eram as nossas. Aquela dor que ele levou na cruz do Calvário era a nossa dor, o nosso pecado, as nossas enfermidades, as nossas chagas. Quantos pecados que Jesus levou da humanidade? Quantas enfermidades que Jesus levou da enfermidade na cruz do Calvário? Gálatas capítulo 3, verso 13 e 14. Gálatas 3,13 nos diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé
nós recebamos a promessa do Espírito. Porque está escrito: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Está escrito aonde? Está escrito na própria lei, a própria palavra de Deus nos diz que aquele que for pendurado no madeiro seria maldito. Então, na verdade, nós observamos que ele nos resgatou, ele nos comprou de volta da maldição da lei. Temos que entender que doença é maldição, doença não é bênção. Jesus nos resgatou da maldição. Logo, se ele nos resgatou da maldição da enfermidade, então nós não precisamos ficar debaixo de uma sentença de enfermidade, porque ele é o Deus que nos sara, ele é o Deus que nos traz cura. Ele nos resgatou da maldição da enfermidade para que nós tivéssemos cura. A parte do Senhor já foi feita, agora a nossa parte é crer, nossa parte é colocar em prática aquilo que cremos. A cura, na verdade, ela faz parte da grande comissão, ela faz parte da era da igreja. Estamos chegando mais perto agora dos nossos dias. A cura não encerrou quando Jesus subiu aos céus e nem depois do derramar do Pentecoste do Espírito Santo de Deus. Não. Marcos capítulo 16, verso 15, nos diz: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Então nós observamos que os sinais acompanharam, o Senhor cooperou com eles, o Senhor contribuiu, confirmando a palavra com sinais, prodígios e maravilhas. O próprio evangelista João, o próprio apóstolo João, ele diz em seu evangelho, e muitas outras coisas foram feitas que não estão escritas nesse livro. Cuido ainda que, se fosse escrita, os livros da terra não conteria tudo o que foi feito. Claro que ele usa de uma hipérbole, mas para mostrar uma grande verdade, que há muitos outros milagres que não foram registrados, que não foram narrados. Assim como Marcos encerra o seu evangelho dizendo que o Senhor cooperou com eles, confirmando a palavra que saía da boca deles com sinais. Os sinais os acompanhavam. Jesus passou uma ordem aos seus discípulos: se cada um de nós crermos, os sinais seguirão aos que crerem. Não é para você ficar correndo atrás de profecia, correndo atrás de sinal, mas é para o sinal te seguir. Agora, para o sinal te seguir, você tem que estar em movimento contínuo. Para o sinal te acompanhar, você tem que estar no exercício, na ação do seu ministério. A nossa responsabilidade é pregar o evangelho a toda criatura. O evangelho completo, o evangelho soso. Os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam. Aos pobres é anunciado as boas novas do evangelho, que traz prosperidade, provisão, e o Senhor que nos sara de toda pobreza e de toda enfermidade. Evangelho é boas novas. Boas novas são boas notícias. A salvação, ela é uma boa notícia em todas as áreas, seja no espírito, na alma, no corpo. Por isso que a palavra de Deus nos diz que a palavra é espírito e vida. A palavra é poder. O nome de Jesus tem poder. E esse é o período que nós estamos vivendo da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando começamos a observar a história da Igreja, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a cura de um coxo e o discurso de Pedro no templo. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a hora nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou.
em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Observamos aqui uma ocorrência tremenda, um milagre maravilhoso. Pedro e João indo à hora nona, 3 da tarde, na oração no templo, de repente, um coxo estava ali pedindo esmola e eles disseram: olha para nós, não temos prata nem ouro, mas do que temos dentro de nós, do que temos dentro de nós, em nome de Jesus, o Cristo Nazareno, levanta e anda. Nós observamos aqui justamente a igreja andando, a igreja caminhando sobre a terra, a igreja cumprindo a grande comissão, a cura do coxo, a cura através do nome de Jesus. Nós temos que pregar a palavra do Senhor, crendo que o Senhor vai colaborar conosco com sinais, prodígios e maravilhas. Isso faz parte da redenção, isso faz parte do plano de Deus para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ainda no versículo 16, e pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este, que vedes e conheceis, e a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Esta perfeita saúde. Jesus é o Deus que nos sara. Jesus é a palavra, e a palavra tem poder. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 12 a 16, e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima, e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos pelas ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Veja que em diversos textos vai apresentar que o endemoniado é como uma enfermidade, né? Então, é equivalente tanto a libertação de demônios quanto a libertação de enfermidades, né? Os atormentados de espírito imundo, os quais todos eram curados. Há muitas pessoas que estão cativas, há muitas pessoas que estão oprimidas nos laços do diabo. Mas o texto nos mostra que Deus cooperou com eles com sinais, prodígios e maravilhas. Os sinais e prodígios têm que ser a consequência de uma boa palavra, tem que ser a consequência de uma boa semente. Os sinais confirmavam a palavra. Não adianta a pessoa ficar correndo atrás de sinais, porque, na verdade, os sinais é que vão nos seguir. Os sinais é que vão seguir a palavra do Senhor. E o próprio Senhor Jesus disse que se crescemos faríamos as mesmas coisas que ele fez e até coisas maiores faríamos. Aqui nós vemos um registro que a sombra de Pedro colocavam camilhas, colocavam enfermos no caminho aonde Pedro ia passar, para que ao menos a sombra. Que avivamento tremendo, que glória poderosa, né? A unção de Deus era com ele, aonde ele passava a sombra, curava os enfermos. Então, uma cura de forma sobrenatural, usada não só uma única vez, mas nós podemos ver aí Paulo orando pelos lenços e as pessoas sendo curadas, e às vezes Deus usa formas estranhas para curar. Então nunca enquadre ao agir a ação do Espírito Santo dentro de uma metodologia humana, porque Deus é criativo e ele faz cada vez de uma forma diferente. Dê liberdade ao Espírito Santo de Deus para que possa manifestar a cura da forma que ele quiser, né? O culto de cura e libertação, só por culto de cura e libertação, não vai chegar nunca a lugar nenhum. Agora, se o culto de cura e libertação for ministrada a palavra, a semente da cura for colocada no coração, no solo do coração da pessoa, a consequência é que vai gerar cura e libertação.
vai criar cura e libertação. O grande problema da igreja hoje é que muitas vezes quem vai ministrar fica preocupado se o enfermo vai ou não ser curado. Quem cura é o Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que entender, devemos deixar Deus agir e entendermos que Deus tem prazer em confirmar o que você está pregando pela sua palavra. A vontade de Deus é promover a cura. A igreja começou a crescer. Primeira pregação de Pedro, 3.000 se converteram. Segunda pregação de Pedro, 5.000 se converteram. Terceira pregação de Pedro, perderam a conta. E aí, todo crescimento traz alguns ajustes, todo crescimento traz um desconforto. A igreja começou a crescer e houve uma murmuração entre os helenistas e os hebreus, né? Atos capítulo 6, a instituição dos diáconos. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra, e este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Nós observamos aqui que eles escolheram 7, né? E então nós entendemos que a cura não foi privilégio ou exclusividade só dos apóstolos. Os apóstolos impuseram as mãos sobre estes, aos quais estabeleceram como os primeiros diáconos da igreja primitiva, e Estevão, cheio de fé e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Nessa época, Estevão nem apóstolo era apenas um diácono, mas um diácono cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio da palavra, cheio de fé e cheio de sabedoria. As pessoas têm a ideia que a cura, a libertação, é só aquele que está no altar, é só aquele que está no microfone, é só o apóstolo ou pastor, presidente. Não. Nós temos que entender que os milagres e os sinais, prodígios e maravilhas seguirão aos que crerem. Não precisa ter patente, não precisa ter cargo, não precisa ter título para que os milagres aconteçam. Na verdade, isso está disponível a você que tem Jesus como Senhor e Salvador, mesmo que você não seja um pastor, não seja um evangelista, mesmo que você não seja um diácono, se você crer, você pode viver esse milagre na tua vida. Estevão estava sendo chamado para cuidar das coisas menores da igreja, distribuição de alimento, a diaconia, mas na verdade ele ia, orava nas casas, distribuía alimentos e o Senhor cooperava com ele com grandes sinais de prodígios e maravilhas. Então, a cura não está determinada a algumas classes especiais, alguns cargos especiais na igreja que vão ter poder para curar. Não, esse poder está disponível a todo aquele que crê. E por outro lado, para crer, ele tem que estar cheio de fé. Estevão fazia grandes sinais e prodígios e ele misturava a sua fé com a palavra de Deus. Temos que tomar posse da verdade da palavra de Deus e misturar com a fé. A mistura da fé com a palavra significa homologeu, uma das nossas matérias da nossa plataforma aí, confissão e paciência. Você precisa aprender a declarar, alinhar a tua confissão com a verdade da palavra de Deus. Muitos esperam somente o poder de Deus se manifestar para começar a crer, mas bem-aventurados que não viram e creram. Estevão era cheio do Espírito, cheio de fé, cheio do conhecimento, cheio do poder de Deus. Jamais podemos limitar o poder do nosso Senhor. Agora,
Também a Bíblia descreve acerca de um outro diácono, Filipe, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 5. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Mais um diácono agora fluindo na unção de evangelista e também fazendo sinais, prodígios e maravilhas. Por causa dos sinais, por causa da libertação, por causa dos prodígios e maravilhas, por causa da cura, o povo se alegrava. Povo doente não traz glória a Deus. Uma igreja doente, uma igreja enferma, não glorifica a Deus. Mas através da cura, isso traz alegria na cidade, o povo se alegra e Deus é glorificado. Então saiba que aquele que veio para matar, roubar e destruir é Satanás. Doença não traz alegria. Enfermidade não traz prazer de servir a Deus. Doença e enfermidade nunca vai motivar o povo para servir a Deus. Mas quando a cura se manifesta, quando a libertação acontece, então a alegria chega, a casa é cheia da alegria por causa da glória de Deus, por causa do benefício da redenção, do benefício da nova aliança. Porque as bênçãos dos céus estão descendo sobre o seu povo e isso alegra o povo e agrada ao Senhor. Atos capítulo 9, nós vemos aqui a conversão de Saulo. A conversão de Saulo no caminho de Damasco. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrassem alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos tenho ouvido acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Eu não posso dizer que foi uma enfermidade, não. Paulo teve uma experiência com a glória. O luz, o resplendor da glória é mais do que a luz do sol, fez com que ele ficasse cego aí por 3 dias, mas ele não ficou enfermo. Ele teve uma experiência com a glória na sua conversão. No encontro com Jesus, no caminho de Damasco, respirando ainda ameaças de morte, então ele, diante do clarão da glória, da presença do Senhor,
ele fica então sem enxergar. E Deus estava conduzindo todas as coisas, ele ficou 3 dias ali em oração, em jejum, em clamor, e Deus falou com ele: vai entrar um homem chamado Ananias, ele vai orar por você, você vai enxergar. E Deus já tinha falado com Ananias: vai, porque este é um vaso escolhido para mim, e importa que ele saiba o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Paulo tem essa experiência com o Senhor, um encontro com o Senhor, e, na verdade, quando Ananias vem e ora, ele recebe a restauração da sua visão, ao qual muitos chamam da cura, para cumprir então o seu chamado, cumprir o seu ministério. Sabemos que depois ele vai se retirar, fica 14 anos estudando a revelação do Antigo Testamento, que ele queria encontrar e entender o Evangelho da Graça. Por isso que ele teve uma boa bagagem, um bom conteúdo, para que pudesse escrever aí a maior parte do Novo Testamento. Então a gente sempre crê que Deus pode usar os outros e não a nós para ministrar a cura. Mas a palavra de Deus nos diz que todo aquele que nele crer, todo aquele que nele crer, está disponível dentro da grande comissão, essa importância de você pregar o Evangelho. Saulo, tremendo conhecedor do Antigo Testamento, um tremendo conhecedor do Pentateuco, fariseu dos fariseus, ao qual, quando ele perseguia os cristãos, ele perseguia por zelo e defesa da lei, por zelo e defesa do Antigo Testamento. Então, na verdade, temos que entender a motivação certa pelo que ele perseguia, achando que era uma seita, achando que era mais um grupo que queria desviar as pessoas da verdade, somente Jesus tendo um encontro com ele para ele poder ter entendimento. E agora, capítulo 9, verso 32, e aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou um certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faze a tua cama, e logo se levantou. Então note que ele não usou a sombra novamente. Então não existe uma regra, não existe um método que Deus vai agir sempre desta forma. Deus faz do jeito que Ele quer, Ele é soberano, Ele é Deus, Ele cura da forma que Ele quer, e nós precisamos entender que existem diversas maneiras de Deus curar. Deus pode curar através dos dons do Espírito descrito em Coríntios 12, os dons de curar. Deus pode curar pela autoridade do nome de Jesus, ou Deus pode curar pelo poder da palavra que nos garante a cura do Senhor. Então nunca padronize a maneira de Deus curar. Pedro disse: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta, toma a tua cama e prepara a tua cama e anda. E aí a gente vê que o Senhor operou o milagre. O povo se convertia porque pelo nome de Jesus havia sinais, prodígios, maravilhas, havia poder, havia cura, havia libertação. Então isso nos mostra que a cura e o poder vêm através do nome de Jesus. Atos capítulo 14, verso 1, nos diz: o evangelho é pregado em Icônio, Listra e Derbe, sucesso e perseguição à volta a Antioquia. E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade, uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais para os insultarem e apedrejarem, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades de Licaônia, e para a província circunvizinha. E ali pregavam o evangelho. E estava sentado em Listra um certo varão leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés, e ele saltou e andou.
Paulo olhou para aquele homem que estava com os olhos fitos nos ensinamentos de Paulo, e Paulo viu que ele tinha fé para ser curado, a cura de um coxo, né? O foco dos sinais e prodígios é sempre para confirmar a palavra. Muitas vezes as pessoas perdem o foco e começam a cultuar e a adorar quem foi o canal para fazer um milagre, um prodígio, e aí está um grande erro. Muitas pessoas, assim como aconteceu também com os discípulos que rasgavam as suas roupas para mostrar que eram homens como eles. Toda vez que a motivação está fora de foco, que o coração está fora de foco, vai ter problemas lá na frente. Por quê? Porque não coloca Deus na frente. Assim como o próprio João Batista disse, convém que o Senhor cresça e eu diminua. Nunca podemos perder o foco. Temos que estar sempre focados que toda honra, toda glória é aquele que cura, é aquele que sara, é aquele que salva, é somente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Êxodo capítulo 15, verso 26. E disse: se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos teus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Que você possa receber nesta aula o Senhor como o Senhor que te dá saúde, o Senhor como o Senhor que te sara. Você que necessita de uma cura, de um milagre, que nesse dia você possa ser tocado pelo poder de Deus e possa conhecer o caráter do Deus que sara. Cura faz parte da natureza de Deus. A vontade de Deus é que nós sejamos sãos. A vontade de Deus é que nós tenhamos saúde. Êxodo 23, 25 e 26. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades, e não haverá alguma que aborte, e nem estéril na sua terra. O número dos teus dias cumprirá. Então nós observamos aqui a importância de nós estarmos firmados na verdade do Senhor, entendendo que além de o Senhor ser o Senhor que nos sara, Ele tem prazer em nos curar de toda enfermidade, Ele tem prazer em nos restaurar, Ele tem prazer em nos abençoar, Ele é o Deus que está conosco, que vai fazer cumprir. Você não vai morrer antes de cumprir o propósito do Senhor nessa terra. João capítulo 11, versos 4 a 6, Evangelho de João 11, verso 4 a 6. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Interessante nós observarmos que, mesmo ele amando, mesmo ele tendo dito essa enfermidade não é para a morte, o homem morreu. Morreu e quando ele chegou lá, ele já tinha sido sepultado há 4 dias, já cheirava mal, mas ele tinha uma palavra de Deus, uma rema de Deus. Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. A soberania divina em meio ao sofrimento humano e demonstrando os objetivos e a graça divina através da resposta de Jesus. Aquilo que era humano, Deus não pode fazer. Tirai a pedra, mas aquilo que é divino, que o homem não pode fazer, Jesus fez. Lázaro vem para fora e Lázaro saiu. Saiu atado, com as mãos, faixas nas mãos, faixas nos pés e um lenço envolto ao rosto, ao qual a igreja teve que desatar esse homem que acabou de ressuscitar depois de 4 dias tendo sido sepultado. João capítulo 9, a cura de um cego de nascença. E passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhes perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou e nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Os judeus tinham por conceito que o sofrimento devia-se a um determinado pecado, ou da pessoa ou consequência geracional
dos pais. Então os discípulos indagaram sobre a causa da cegueira desse homem. Foi ele ou foram seus pais? Jesus, entretanto, observa que, além da tragédia dos defeitos humanos, resultam, de maneira geral, do homem e da consequência da chegada do pecado. É claro que existem muitas enfermidades que são consequência de pecados, muitas doenças que são consequência de atitude. Mas aqui, nesse caso, Jesus deixa bem claro, esta situação foi para que se manifestasse nele a glória de Deus, para que se manifestasse nele a glória do Deus Todo-Poderoso. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versos 11 e 12. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Nós observamos mais uma vez espíritos malignos coligados com enfermidade. Orava pelos lenços, pelos aventais, e quando chegava na pessoa possessa ou enferma, ela era liberta, era um milagre especial. Interessante a forma de linguagem que é mostrada aqui, a sensação que dá aqui é que a enfermidade era como uma coisa viva, como algo vivo, um espírito maligno. E muitas enfermidades, o diabo, esse espírito maligno, entrou, fez um estrago, deixou a sequela na mente da pessoa e a consequência agora são ações psicossomáticas ou até físicas no corpo. E ali o texto, quando levavam então os lenços do corpo de Paulo, os enfermos, as enfermidades fugiam deles, demonstrando literalmente como que um espírito maligno que fugia e os espíritos malignos saíam. Outra ocorrência de cura no Antigo Testamento é justamente depois da morte de Eliseu, aquele que pediu a porção dobrada de Elias. Esse homem já tinha morrido, já tinha sido sepultado e havia ali a vala aberta e jogaram ali então um soldado, né? Segundo de Reis 13, 20 e 21. A morte de Eliseu. Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram um bando e o lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela, o homem, tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Que coisa tremenda, né? Nós vemos aí que o servo do Senhor tem unção até nos ossos, mesmo depois de morto, o corpo ainda fala, né? Os ossos de Eliseu, até morto, Eliseu tinha unção nos ossos. E também sabemos que fazia parte do propósito de Deus para completar a porção dobrada. Faltava um milagre, então se concluiu aqui a porção dobrada do que havia em Elias. Não é diferente do que está acontecendo no Novo Testamento. Por quê? Porque a unção de Deus está sendo derramada nos nossos dias e nós precisamos crer na cura, crer na palavra, precisamos crer no milagre. A unção de Deus sendo impregnada na vida do homem, nós vamos viver o grande avivamento, vamos viver coisas maiores. Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 24. E foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por trás entre a multidão e tocou na sua vestimenta. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e lhe disse, quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada deste teu mal. Que coisa tremenda, né? É bem verdade que essa mulher já tinha ouvido. A palavra de Deus não diz de quem ela ouviu, o que ela ouviu acerca de Jesus, mas através do contexto nós entendemos que ela já tinha ouvido.
nós podemos identificar aqui 7 passos para a cura. A palavra de Deus nos garante que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Ela tinha ouvido, vem vindo um homem que sara, vem vindo um homem que levanta coxo, paralítico, vem vindo um homem que abre a visão de cegos, de surdo, de mudo. Então ela já tinha ouvido. E aí ela determinou ainda na sua casa: se eu tão somente tocar na orla de suas vestes, ficarei curada. Então ela venceu a adversidade, ela foi, buscou Jesus, ela venceu a multidão, ela venceu a fraqueza física, ela confessou, declarou a sua fé, ela agiu em fé, ela tocou em fé, e ela recebeu o milagre e testificou da cura diante daquela multidão. Esse é o processo com que o Senhor opera o milagre. Alguém precisa ouvir, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Alguém precisa pregar, alguém precisa ouvir, e quando ouvir, precisa receber no seu espírito, crer, alinhar o seu pensamento com aquilo que ouviu e agir de acordo com a sua fé e viver o seu milagre. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Mas recebereis a virtude, recebereis o dunamis, o poder do Espírito Santo de Deus. Interessante que essa palavra dunamis vem da raiz da palavra dínamos, dinamite, poder explosivo. Mas essa palavra poder, virtude, é a mesma palavra que Jesus disse quando a mulher tocou nele: senti que de mim saiu dunamis, senti que de mim saiu virtude. A palavra do Senhor é espírito e vida. Então, se eu junto a minha fé com a palavra de Deus, homologeu, se eu alinho a minha confissão com a palavra de Deus, vai produzir dunamis, vai dar virtude, vai gerar poder. Palavra e fé gera a energia. Palavra e fé são geradores de energia. Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 32 a 37. Marcos 7, 32. A cura de um cego e gago de Decápolis, 7,31. E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. E tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se lhe abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissessem, mas quanto mais lhe o proibia, tanto mais o divulgava. E admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Jesus tocou a língua daquele homem com a saliva. No original, isso diz que Jesus cuspiu mesmo na língua desse homem, que tinha a língua presa, falava com dificuldade, não ouvia direito. Jesus usou aqui um modo diferente para curar. Então não existe uma regra, uma forma, uma maneira própria de cura. O Espírito Santo de Deus age de diversas formas. O homem é que muitas vezes coloca barreira, cria preconceitos, que inventa e impõe doutrinas. O Espírito Santo nunca vai deixar um culto cair na rotina, porque a cada dia o Senhor tem uma forma nova de operar milagres, prodígios e maravilhas. Voltando então ainda para Marcos, agora vamos ver no capítulo 8, versículo 22, a cura de um cego de Betsaida. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhes as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe distintamente a todos. E mandou para a sua casa, dizendo: não entres na aldeia.
Nós observamos aqui em Marcos capítulo 8, 22, Jesus aplicou saliva, cuspiu nos olhos desse cego, mas aqui o Senhor fez questão de mostrar um processo de cura. Assim como temos falado desde o começo dessa matéria, que o milagre é instantâneo, mas a cura é processual. Jesus cospe e ora por ele e fala: o que vês? Vejo os homens, mas vejo como que árvores andando. Jesus impõe as mãos novamente e ora por este homem e ele é restabelecido completamente. Foi a única situação que o Senhor ora duas vezes, mas para mostrar que há curas que vão ser por um processo. E também, outra coisa interessante é que Jesus tirou esse homem cego do contexto da aldeia que ele estava e o Senhor ordenou: não volte pelo mesmo caminho. Não sabemos o porquê, pode ser que ele ouvisse: esse homem não é cego, esse homem é cego, e ele duvidasse aí da sua cura, mas nós observamos que houve uma voz de comando do Senhor: não retornes pelo mesmo caminho. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versos 7 a 9. E ali próximo daquele mesmo lugar havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu estar de cama e enfermo de febres e desinteria o pai de Públio, que Paulo foi ver e, havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com eles os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras e, havendo de navegar, nos proveram as coisas necessárias. Sabemos aqui, Paulo preso aí dentro do navio que naufragou, ele vai parar na ilha de Malta e ali ele começa a fazer milagres, prodígios e maravilhas. Orou ali pelo pai de Públio, que foi instantaneamente curado pela imposição de mãos de Paulo. Esse é um outro critério que Deus usa para a cura, imposição de mãos, que foi falado desde a grande comissão: imporão as mãos sobre os enfermos e estes serão curados, ali em Marcos capítulo 16, a partir do verso 15. Hebreus capítulo 6, verso 1 e 2. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno, e isso faremos se Deus permitir. A imposição de mãos é uma das doutrinas básicas da igreja, que já foi feita em outra matéria, Pedras Fundamentais 1, 2 e 3, uma matéria tremenda, que se você ainda não foi lá na plataforma adquirir essa matéria, adquira e faça essa matéria tremenda e poderosa, porque nós vemos aqui uma grande advertência à imposição de mãos como pedra fundamental. E também estudamos lá a matéria sobre o perigo de se impor as mãos precipitadamente ou receber a imposição de mãos sobre a sua cabeça precipitadamente. Então, na verdade, nós temos que analisar a verdade da palavra de Deus e estarmos atentos. Nem toda cura precisa ter imposição de mãos. Deus cura como Ele quer. Assim também como nem toda cura precisa do uso do óleo. O óleo, não há nenhum poder místico sobre o óleo. O óleo, na verdade, é apenas para ativar a fé na vida da pessoa. Se você não tem óleo, não é o óleo que sara. O óleo apenas ativa a fé, mas a palavra de Deus nos diz que a oração da fé é que sara. A oração da fé é que curará o doente e levantará o doente. Se ele houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. É interessante nós observarmos Marcos capítulo 6, verso 13. E expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Jesus estava saindo de Nazaré e isso era o que os discípulos faziam, ungiam os enfermos com óleo. Aqui está um outro princípio da cura para a gente encerrar essa aula de hoje. Essa é uma das maneiras de se ministrar a cura. Infelizmente, na igreja de hoje está havendo muito abuso do óleo, muito abuso, porque o óleo em si mesmo não tem nenhum poder místico e não produz um milagre por si só. Tem que ter a oração da fé junto com a imposição de mãos, junto com o óleo, o azeite, que representa a unção,
Colocar a fé no óleo é desviar a verdadeira fé da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, por que se unge o enfermo com óleo? Em primeiro lugar, porque a palavra de Deus nos diz, é bíblico agora, quando você tem a direção de ungir com óleo, unja, mas tem que entender que o óleo quebra o jugo e despedaça o fardo. O óleo na Bíblia representa o Espírito Santo. O óleo real, a unção real, a autoridade real, o poder do manto real simboliza a autoridade, simboliza a presença do Espírito Santo. Só que muitas pessoas mudaram o símbolo para a crença, mudaram o símbolo do Espírito Santo e passaram a crer no óleo, colocando toda a esperança no óleo. Não é o óleo que vai te curar, não é o óleo que vai te salvar, embora o apóstolo Tiago disse, confira lá comigo, Tiago capítulo 5, versos 13 a 15. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então, a unção com óleo é simplesmente para ativar a fé e ratificar a presença do Espírito Santo de Deus ali na oração. O óleo é só um símbolo da presença de Deus, mas a cura, ela é feita através da fé no Senhor Jesus Cristo. A cura está na oração da fé. Então, a importância de nós entendermos a necessidade de usarmos a fé para vivermos o milagre do Senhor. Se você necessita de cura, coloque essa palavra em prática na sua vida, viva esta verdade, declare a palavra como uma disciplina de um remédio, como a disciplina de um medicamento. Persevera crendo no milagre do Senhor e viva o seu milagre para a honra e glória do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe poderosamente, fique conosco, não perca as nossas próximas aulas e seja abençoado no nome de Jesus.